Psicólogos são muito sérios. Olá, pessoal. Eu sou o Carlos, eu sou coordenador do setor de psicologia da Minerva e a gente está trazendo aqui hoje a nossa mesa de psicologia para trabalhar o assunto sobre o que a gente faz dentro do nosso setor. E junto comigo estão a Alice e o Caio. E quiserem se apresentar aí. Olá! Olá, senhores e senhoras. Meu nome é Alice, eu sou aluna da Veiga de Almeida, eu tenho 22 anos, estudante de psicologia do 10º período. Vim aqui a convite do Carlos e do pessoal da Minerva, Flávia, para a gente bater um papo aqui sobre o que é psicologia dentro dos esportes eletrônicos. Oi, gente, meu nome é Caio, eu tenho 23. Eu sou estudante de psicologia aqui da FRJ mesmo, eu estou no 9º período já, e é isso, muito animado de estar aqui conversando com vocês num assunto que a gente gosta tanto, né? Primeiramente, gostaria de saber qual que é a relação de vocês com os esportes, os jogos eletrônicos em geral. Eu comecei com os esportes bem novinha, acho que hoje eu tô com 22, uns 12, 13 anos mais ou menos que eu comecei, né, entrei nessa vida. Sempre gostei muito de jogos eletrônicos no geral, mas aí eu entrei para os esports com o League of Legends, acho que logo assim que lançou e tal, com um grupo de amigos. E aí a gente foi conversando, crescendo e jogando e tal. E eu me deparei com esse carinho pelos jogos, tanto de computador como de console também. E aí eu cheguei a um determinado momento da minha faculdade que eu precisava pensar, né? E aí? O que eu serei quando crescer de fato? Qual área da psicologia que eu gosto? E aí, pensando de todas as minhas aptidões, todos os meus gostos, eu cheguei de fato a entender, putz, minha vida inteira foi permeada de jogo e brincadeira e tal. Por que não entender como funciona a psicologia aplicada nesse contexto? Né? Então, além disso, eu gostava muito também dos Jogos Olímpicos, né, das Olimpíadas, e entender o que passa na cabeça dos atletas. E daí veio meu grande amor de hoje, a chamada psicologia do esporte. Né? Então, foi uma forma de conciliar esse meu gosto pessoal com a carreira profissional. Então, o meu histórico com esportes, ele começa com console, na verdade, né? Não com computador. Eu tinha Wii, eu tive DS, tive Xbox e passava muito tempo jogando isso quando era criança, né? Quando eu já estava lá no ensino fundamental 2 e tal. Depois, o meu primeiro contato com os esportes de computador mesmo foi com o League of Legends também. Eu comecei a jogar na Season 2, nossa, muito tempo atrás. Nossa. E só que meu computador nunca foi muito bom, a minha internet nunca foi estável o suficiente, então eu joguei e tal, mas eu nunca levei muito a sério. Só que eu gostava muito de assistir, eu gostava muito de acompanhar, eu conseguia me divertir absurdamente jogando com os meus amigos. Então, mesmo que eu tenha me afastado no sentido de estar dentro do jogo jogando, eu sempre tive um enorme carinho, eu sempre tive essa coisa de acompanhar mesmo, de estar por dentro das coisas que aconteciam. E na minha relação com esportes, agora no geral, convencional, eu gostava muito de assistir, eu pratiquei 5 esportes diferentes ao mesmo tempo quando eu era menor. Hoje na faculdade também continuo praticando esportes o tempo todo, atividade física, isso sempre faz parte da minha vida. E quando eu cheguei na faculdade de psicologia, eu pensei assim, caraca, tem essa coisa de escolher, né? Você tem que fazer uma escolha para fazer o que você vai fazer da sua vida, como é que você vai seguir a sua carreira dentro da psicologia. E eu não sabia que existia psicologia do esporte, mas aí eu vi uma palestra logo na semana de ambientação dos alunos e eu pensei, caraca, eu sempre penso tanto sobre esporte, eu sempre estou tão inteirado, sempre estou querendo saber mais, por que não seguir por esse caminho, né? E aí fui correndo atrás e, enfim, chegamos aqui. E o que faz a psicologia do esporte? Como é que ela ajuda a gente nesse...
nesse contexto de jogos eletrônicos? Eu acho que a psicologia do esporte é um trabalho que fica bastante nos bastidores, assim. É aquele trabalho que ninguém vê, mas que é completamente fundamental, assim. Hoje em dia está mudando um pouco isso, a gente vê os atletas mostrando mais, tendo orgulho de serem acompanhados por um psicólogo do esporte, né? E que nem sempre foi assim. A gente estuda muito na psicologia em geral, mas nos esportes também, que psicólogo é coisa para maluco, que psicólogo é para quem tem problema, que a pessoa que chega no psicólogo ela é fraca, ela não consegue se virar, ela não consegue resolver os próprios problemas, e que é um sinal de que você é menos capaz quando você realmente está procurando da ajuda do psicólogo. E que, na verdade, não é nada disso, né? A gente sabe que a psicologia do esporte ela é muito necessária para, assim como a psicologia em geral, porque, enfim, a gente vive e as coisas vão acontecendo com a gente e né, a gente não está sempre em controle. E que a gente, às vezes, precisa desse auxílio, a gente precisa de ter uma nova perspectiva e a gente precisa realmente cuidar de como que a gente está mentalmente, tanto quanto ou mais do que a gente está tão bem enquanto a gente está fisicamente, né? A gente tem uma coisa muito interessante de se pensar, que eu acho que todo mundo já teve essa experiência de assistir um programa de esportes, um jornal, alguma coisa do tipo, e a pessoa fala, o mental chegou lá, Sim. não conseguiu aguentar, e o time estava super preparado, era o favorito, tipo, o mental não estava bom. E aí, quando ganha, o mental estava bom, ele conseguiu manter a resiliência na hora do jogo, na hora da competição, e a gente fica falando disso e a gente não sabe muito bem, como é que isso acontece. E que, na verdade, a gente tem um grande trabalho por trás de acompanhamento, enfim, de observação, de conversa, que é fundamental. E uma coisa que a gente nunca para perceber é que, assim, quando o mental tá ruim, todo mundo fala, nossa, mas aconteceram várias coisas e tal, tarará, tarará. Mas quando o mental tá bom, todo mundo fala, valeu. E segue o baile. Ninguém entende a importância de fato, da gente trazer esse bem-estar como algo contínuo, né? Da gente levantar isso. Só quando tá ruim. Aí quando tá ruim a gente conserta, e quando tá bom a gente não entende que aquilo tem que ser mantido de alguma maneira, né? Mas tipo, tá bom, valeu. Segue pro próximo. E se no próximo continuar bom, beleza também. Então, é bem, bem curioso. E um outro ponto que eu fiquei pensando durante a sua fala é que, assim, a gente pode falar de diversas comorbidades, diversas doenças, a diabetes, a hipertensão, são super ok. Agora, quando você fala assim, porque eu sou muito ansioso, ou porque hoje eu tô um pouco triste, as pessoas já ficam, ou falam assim, e por isso eu por conta dessa ansiedade, por conta dessa minha tristeza, desse meu humor mais cabisbaixo, eu tô procurando por terapia ou qualquer coisa assim, todo mundo fica, nossa, mas não pode. Por que vai fazer dessa maneira e tal? Então, eu acho que a gente ainda tem esse pontinho a se levantar, né? Assim, por que a gente não pode falar do nosso mental, da nossa saúde mental, né? Dentro da psicologia dentro da psicologia, nesse contexto que a gente trabalha, a gente olha muito para saúde mental, porque, de certa forma, ainda somos psicólogos, a gente preza pela saúde do ser humano, nós somos uma área da saúde. Mas o nosso papel como psicólogo é um pouquinho diferente do que as pessoas costumam imaginar do psicólogo, sabe? Dentro do senso comum, quando a gente fala em psicólogo, a gente já pensa que é um profissional responsável por um tratamento, por uma cura. Porém, dentro da psicologia, a gente trabalha com muitas coisas que vão além disso. A gente trabalha com prevenção, a gente trabalha com desenvolvimento de capacidades. Então,
o nosso papel aqui não é só de saúde mental. A gente também trabalha com performance. E a gente Sim. quer desenvolver a performance dos atletas, e é para isso que a gente trabalha. A gente tem toda uma bagagem de conteúdo que a gente fala sobre ansiedade, como isso afeta, a gente fala sobre cognição, a gente fala sobre um monte de coisa, liderança, Motivação também, né? equipe, Sim. todos esses são temas que cabem dentro da psicologia e que a gente trabalha também. E não fica só nessa de ter que curar alguma patologia, ter que ir até o psicólogo quando algo não tá bom. A gente também Sim. tá aqui pra fortalecer o que tá bom, sabe? A Exatamente. gente, dentro da psicologia do esporte, né, principalmente, a gente tem um ditado, né, uma metáfora, que se você chegar em qualquer lugar e estiver conversando com um psicólogo do esporte, ele vai repetir para você que psicólogo não é bombeiro. Tipo, a gente não vai esperar um incêndio estar acontecendo para a gente agir, né? O nosso trabalho, como o Carlos bem falou, a gente trabalha o que está bom e a gente tenta amenizar o que está ruim, e para isso a gente precisa ter um trabalho a longo prazo. A gente precisa ter toda uma Com caminhada, certeza. toda uma construção de vínculo, uma construção de relação com os jogadores, com a equipe, tudo mais, e para a gente poder realmente fazer um trabalho preventivo. A partir do momento que a gente deixa isso de lado e a gente acaba procurando o psicólogo do esporte, quando as coisas não estão bem para a gente resolver alguma coisa, cara, tem muito pouco que a gente pode fazer. Essa que é a verdade, assim. Sim. Aí, se a gente for ver algum time de algum campeonato de esportes eletrônicos, não foi bem num split, conta a tua psicóloga para começar a trabalhar no outro split. E aí Muito vai, split. ganhou o split. Será que realmente tem o nosso dedo lá? A gente realmente trabalhou alguma coisa, a gente tem um impacto, claro, mas, pô, não é bem assim que a gente trabalha, né? Sim. E é justamente isso que você falou, Caio. A gente não é bombeiro e a gente precisa de uma organização, uma periodicidade disso tudo acontecer, porque não é piscou e funcionou, né? Então, A gente não é muito trabalha com fundamental. fórmula, né, pronta. Exatamente. E a gente também não trabalha com leitura de mentes. A gente não resolve assim, olhar aquele jogador ali, aquele atleta e, puf, já resolvi já o que ele fez. Então, a gente precisa de um estudo, a gente precisa de um preparo, de um acompanhamento. Uma coisa fundamental é você criar esse vínculo com os atletas para que a coisa de fato funcione. Porque senão você chega lá com toda uma receita, né, uma fórmula, que não vai ter aderência, que não vai ter uma maneira de você ter frutos daquilo ali, porque não rolou como que se diz, a aderência de fato, a relação com o jogador. Então, a gente Uhum, tem que entender que é uma uhum. coisa que leva um certo tempo. Não leva infinitamente, né? Aquela demora eterna, mas também não é aquela coisa de emergência. Não é o trabalho de Sim. bombeiro. Uhum. E, assim, isso mostra justamente qual a importância também da equipe multidisciplinar. Você tem um psicólogo, você tem as outras pessoas da área da saúde, seja um fisioterapeuta, um nutricionista, um preparador físico, você tem o treinador, você tem o restante da staff dentro dos esportes eletrônicos, no caso, que é o manager e, e, e os organizadores no geral. Então, a gente precisa dessa conversa para que tudo flua, para que todo mundo seja atendido. E o psicólogo, ele está ali no centro, ouvindo meio que todos os lados, ainda que não seja um trabalho além dos jogadores com o restante da staff, a comunicação acontece, né? Então, Uhum. tem que ser tudo muito bem planejado. Uhum. Sim. E como é que é feito esse trabalho? De que forma que a gente trabalha dentro do setor? Pode ir, Alice. Então, vamos lá, minha vez, então. A gente começa entendendo onde a gente está, né? Um ponto que eu, pelo menos, valorizo muito, e a gente conversa Perfeito. muito sobre isso, é de saber onde a gente está, né? E qual é a modalidade, qual é a equipe em si, a estruturação, a parte mais organizada da situação são quais atletas, quais as idades e tal. E a gente parte já para começar a fazer o mapeamento dessa situação. Quais são os jogadores e jogadoras, idade,
escolaridade, a gente fala do atleta como um todo, né? A gente vai falar, então, da rotina desse atleta, a gente vai pensar qual é a família desse atleta, se tem pais, irmãos, se é uma família grande, família pequena, como é a rotina como um todo. E aí a gente vem para dentro do esporte. Então, e aí? Para você, o Caio, um exemplo. Para você, Caio, como é a sua ansiedade? Como é que você se sente antes das competições? Como é que é para você pós as competições? Aí eu falo, Carlos, e aí? Qual é a sua preparação durante a semana? O que você faz antes de jogar? Né? Então, a gente pega para entender esses pontos. A gente chama de anamnese, né? A gente faz essa anamnese para ter um primeiro mapeamento ali de quem é o atleta que a gente está trabalhando. Nisso, a gente trabalha o atleta e a gente trabalha também a modalidade. Né? Qual é a modalidade de fato? Como funciona? É em grupo? É individual? A gente está falando de League of Legends, que é um time 5 jogadores, cada um tem a sua posição, e por isso cada um vai ter a sua característica. Hoje a gente está falando, por exemplo, de um Clash Royale, que é ali o atleta 1v1, né? Então você trabalha individualmente, ou em esportes convencionais também, futebol, judô, rugby. Então cada um tem a sua particularidade. E assim, voltando a falar aquilo que a gente disse de fórmula, né? Eu acho que daí a gente consegue entender como cada situação é uma situação, né? Então a gente tem um atleta X e o que serve para o atleta X não serve para o atleta Y e assim não serve para o atleta Z e assim a gente vai. Mas é tudo muito embasado, né? A gente não tira isso da nossa cabeça, não. A gente faz o nosso olhar atrás da literatura, né? A gente vai atrás da literatura e traz o nosso olhar para fazer essa adaptação para cada atleta. Né? Então, além da anamnese, a gente tem as observações, a gente faz acompanhamento de campeonatos também, né? Para a gente fazer esse entendimento do atleta dentro de competição e dentro de treinamento. E a gente pode fazer uso de aplicação de testes, de uso de algumas ferramentas, tem o feedback, neurofeedback, e a gente vai mapeando o atleta, vai trabalhando, criou a estruturação, a gente vai aplicando, precisou fazer alguma mudança, a gente retoma em algum ponto, até chegar a coleta de resultados, né? E aí a gente faz aquela olhada geral e ver o que funcionou, o que não funcionou, o que a gente mantém, o que a gente tira, né? No geral, assim, a gente tem que ter o máximo de informações sobre quem é essa pessoa, porque a gente vê muitas vezes por aí as pessoas tratando os atletas como se eles fossem máquinas, como se eles tivessem tivessem que entregar resultado independente de qualquer coisa que estivesse acontecendo na vida deles. E isso é um ponto importante da gente pensar, inclusive aqui na Minerva, porque todos os nossos atletas, eles são universitários também. Então, eles não são profissionais, eles não têm a estrutura de um time profissional, eles não recebem salário, eles muitas vezes têm que trabalhar, muitas vezes eles têm que estudar, claro que eles têm que estudar, eles são universitários, mas eles têm que, às vezes, fazer estágio, toda uma gama de coisas que a gente tem que estar realmente sabendo, entendendo e trazendo lado a lado quando a gente for pensar no desenvolvimento das habilidades psicológicas dele, né? Porque quando a gente acaba deixando esse lado mais humano, né, de lado, quando a gente coloca isso para escanteio, cara, a gente não vai estar realmente alcançando uma saúde mental absoluta, uma saúde mental boa, que a gente possa estar controlando todas essas variáveis para chegar na hora do jogo e a pessoa poder se concentrar no jogo e não ter outras coisas na cabeça. A gente tem que estar muito atento a tudo isso, porque você pode estar o melhor preparado psicologicamente possível, mas se a sua vida não está em ordem, se você tem alguma outra preocupação, nada garante que isso não vá te afetar e você não vá conseguir entregar o resultado que você sabe que você é capaz de entregar, se tivesse tudo bem. Então, é o que a gente sempre diz, a saúde mental, o desempenho, né, na verdade, ele é uma consequência de uma saúde mental estabelecida, estabilizada, né,
quando a gente consegue Sim. fazer todo o possível da pessoa estar bem, estar tranquila, estar descansada, estar preparada, estar ativada do modo ideal, né? Quando a gente Sim, consegue ter tudo isso controlado, o resultado vai vir, o desempenho vai vir. O resultado a gente não garante, claro, né? Mas o desempenho vai vir exatamente. e aí a gente tem cada vez mais chances de alcançar realmente o resultado que a gente está buscando, né? Exatamente. E quando a gente entende que você precisa de um mental preparado para ter uma boa habilidade dentro de jogo, a gente para de separar o atleta como se assim ele fosse filho, irmão, estudante, estagiário, trabalhador, seja lá o que for. E depois que ele é atleta, ele desliga isso tudo, né? Ele não tem problemas em casa, ele não tem um problema no estágio, ele não tem nenhuma outra coisa na cabeça dele pensando. Então, quando a gente para de separar, né, e trabalha tudo como uma totalidade, a gente consegue ter um desempenho e um bem-estar bem melhores, né? E como o Caio Quando a falou, gente nem deixa de sempre o separar resultado. também corpo e mente, né? Muitas vezes a gente pensa que corpo é uma coisa, Exatamente. mente é outra coisa. Não é assim. Exatamente, sendo que não é assim. E é aquilo, o resultado, ele não é garantido, mas depende de que resultado também a gente está falando. Se a gente focar sempre na vitória, de fato, ela não é garantida. Mas quando a gente pensa o desempenho, além de qualquer coisa, né, a gente entende que sempre há possibilidade de haver uma vitória. Né, aquelas micrometas, né, talvez um farm melhor no jogo, falando dentro do League of Legends, o melhor farm, ou melhores chamadas para jogada e tal, você consegue ter uma melhora. E às vezes você pode não ganhar, mas você cumpriu o objetivo que você tinha já, ser planejado tudo Perfeito. antes do jogo. Então é muito importante a gente pensar por esse lado assim. Parar de achar que atleta é herói, né? A gente desvincular o salvador da pátria dos nossos atletas. Sim, atleta, ele muitas vezes é trabalhador, essa que é a verdade. Quando a gente, enfim, Exatamente. sai do meio do universitário, né, quando o atleta é um profissional, a gente tem que pensar Sim. ele enquanto trabalhador, enquanto pertencente a uma classe de trabalhadores Perfeito. que precisam de direitos, que têm, enfim, As suas necessidades aspirações e atendidas. que eles Sim, precisam cuidar da seus família deles sonhos. também. Eles têm os próprios Exatamente. sonhos, eles têm as próprias metas, enfim, tudo isso a gente tem que estar Exatamente. atento. E, enfim, é uma coisa que também a gente tem que pensar, né? O que é coisa de psicólogo? Se a gente vai perguntar para uma pessoa aleatória, pensar, o que é coisa de psicólogo? Vou chegar lá, vou trabalhar minha atenção. Vou chegar lá, vou ficar mais focado. Cara, a gente Sim. trabalha isso assim quando todo o resto já foi abordado, quando todo o resto já está. Não vou garantir que tem que estar estabelecido para a gente realmente trabalhar isso, mas quando a gente deixa todo o resto de lado, a gente não pode, quer dizer, a gente pode, mas a gente não deve, de modo algum, estar focando na sua atenção, na sua motivação, porque uma coisa Sim. interfere na outra, né? Então, Exatamente. tem uma história muito legal que uma outra amiga minha que é estagiária de psicologia do esporte, que ela conta que ela chegava para conversar com o atleta dela e o atleta falava assim: caraca, a gente vem aqui, a gente não conversa nada sobre basquete, a gente conversa sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, e aí quando eu vou jogar, eu jogo melhor. Eu acho que eu deveria estar falando mais de basquete. E aí ela fala: não é assim. A gente fala do que está na sua cabeça, do que está te incomodando, com certeza vai ter um efeito, né, no seu desempenho. Exatamente. Justamente a gente trabalhar essa chavinha, né? Que às vezes o atleta tá falando com psicólogo, não. Aí aqui eu falo só sobre o basquete, por exemplo. Ou não, aqui eu só vou falar sobre aquilo que eu tava pensando. Não, aquela jogada que eu não consegui fazer, então eu preciso falar com ela pra gente desvendar o que estava passando na minha cabeça pra melhorar e na próxima não errar. Não posso errar na próxima. Conversei com a psicóloga, ou com o psicólogo, no caso. Conversei com ele, não posso mais errar. Então, é bem, bem curioso isso, né? É interessante isso, que são muitos fatores que compõem o desempenho de um jogador. Perfeitamente. Geralmente, quando a gente
tá dentro do contexto do jogo, a gente vai olhar só para capacidade técnica. E os jogadores eles estão sempre muito focados nisso. Eu tenho que melhorar minha mecânica, tenho que melhorar minha tática, tenho que melhorar a forma que eu lido com essa estratégia ou outra. Mas às vezes ele não para pra pensar, será que eu estou me alimentando direito? Será que eu tô dormindo direito? Será que eu estou cansado? Tem algumas coisas, tem alguns conceitos dentro do jogo que até acabam englobando a saúde mental e a parte psicológica. Por exemplo, quando um jogador está desestabilizado, ele fala que está tiltado. Isso aí entra no nosso campo, isso daí é psicologia. Perfeitamente. E ele sabe que isso influencia no desempenho. Mas daí na hora de chamar o psicólogo, como é que faz? Exatamente. Isso tudo afeta. Com certeza. E eu acho que é justamente essa psicoeducação, né? Que a gente chama, fazer essa psicoeducação, psicoeducar os nossos atletas, de explicar isso tudo, né? Acho que é um bom início quando você pega, por exemplo, um atleta tiltado, você explicar para ele de onde veio esse tilt, o que é o tilt de fato, né? E para você, como veio esse tilt, o que aconteceu e tal. Fazer o trabalho assim disso. Exato. Investigar de onde vem, porque, vamos supor, às vezes uma pessoa diz, eu fiquei tiltada, mas o tilt dessa pessoa é diferente do tilt da outra. Às vezes esse tilt ele se manifesta por raiva, e para outra pessoa é uma tristeza, uma frustração. Então, a gente sempre vai trabalhar conversando com jogadores direto, a gente sempre vai investigar o que está acontecendo, o que levou a isso acontecer, qual que está sendo a consequência. E isso tudo exatamente. Vai investigar tudo que puder, para daí planejar a intervenção. Sim. E eu acho que uma coisa que me veio à mente assim é sempre o trabalho colaborativo do psicólogo com o atleta e da gente sempre fazer com que ele aprenda ferramentas e não ferramentas palpáveis, né? Eu esqueci o nome. Tangíveis, né? Mas é ele entender, ele se apropriar de si, ele se conhecer, ele se entender, ver como as coisas acontecem, para ele no futuro poder se regular, vamos colocar assim, né? Ele poder se entender melhor. O acompanhamento, no caso, ele não ficar sempre dependendo de um psicólogo, né? Colocar assim. Nosso objetivo é justamente o atleta não precisar mais da gente. Então, exatamente. Fala de ele ser independente. De desenvolver habilidades psicológicas é justamente a gente dá esses recursos para que ele consiga trabalhar por conta própria. Vamos supor, exatamente. Tem muitos atletas que não percebem que estão hiperventilando enquanto jogam. Ficam respirando muito rápido. Isso é uma coisa que ninguém para pra pensar. Ou não estão respirando também. Ou não estão respirando, é isso que eu ia falar. Ou fica tão tenso que fica... São coisas básicas e que ele precisa ter um autoconhecimento para ver quando isso está acontecendo. Tem pessoas que não sabem reconhecer quando estão irritadas. Tem pessoas que não sabem reconhecer coisas muito simples e que tem uma alteração no desempenho delas. E quando a gente pensa também um trabalho em equipe, né, no caso um jogo que não é individual, o quanto que a mudança de comportamento delas também pode afetar a dinâmica da equipe naquele momento, o que está acontecendo. Às vezes a pessoa dá uma tiltada ou fala de um certo jeito e a gente, enquanto psicólogo que está só ouvindo eles jogarem, vendo, a gente percebe notoriamente uma mudança no ambiente, sabe? E às vezes eles não estão nem pensando nisso, mas a gente, enquanto psicólogo, a gente está sempre observando e prestando atenção nisso, né? Sim. E é exatamente isso, né? A gente pensa como que é importante. Gente, viajei, vou ter que cortar essa parte. Viajei, foi mal. Cortou. Viajei. Fiquei até parado. Viajei. Sim. Tem umas horas que a gente começa a falar e vai só o assunto assim, e daí a gente começa a falar, daí quando a gente vai ver, o que a gente fala não vai nada.
Sim, eu viajei, não vai levar lugar nenhum. Eu queria voltar, eu olhei aqui, eu queria voltar para a pauta da coisa. Que a gente está falando de como o trabalho é feito. Isso tudo é como o trabalho é feito. Sim. Perfeito. Ferrou agora para voltar ao fio da meada. Viajei. Foi mal. Eu acho que a gente pode dar uma pulada aí e tentar falar da justificativa do nosso trabalho um pouquinho, né? Sim. Falar de como isso está crescendo. Então vamos lá estabelecer como é que a gente vai fazer. Tá. Vou começar a falar no 3, tá? 1, 2, 3. E como é que a gente pode garantir que o nosso trabalho funciona, sabe? O que a gente tem de aporte aí? Olha, eu diria, né, que a gente trabalha com feedback, né? Como é que a gente sabe como o nosso trabalho tá sendo, se que ele está sendo bem feito? É a partir do feedback dos jogadores, né? Ou de quando a gente tem um resultado, a gente pode também trabalhar olhando para esse resultado, ou para essa mudança no desempenho do atleta antes e depois. Tem como a gente olhar por esse lado, mas a partir do momento que a gente trabalha com a saúde mental sendo pré-requisito para a performance, eu acho que quando a gente recebe um feedback de atleta falando, pô, consegui estar muito mais calmo nesse jogo, consegui tiltar menos nesse jogo, consegui ouvir os jogadores mais, as outras pessoas que estavam falando as coisas por mim, enfim, respirei direito desse jogo, não, sei lá, eu não estava com vontade de ir no banheiro antes do jogo. Isso tudo são coisas que a gente tá trabalhando e que são esses os resultados do nosso trabalho, né? As coisas que a gente tem para mostrar e falar, olha só, aqui a psicologia funciona, vamos manter isso aqui. Sim. E além da prática, a gente também tem algumas pesquisas que também produzem resultados e tal. Então, os artigos já têm aquilo colocado, né? Mas é exatamente isso. Na prática, a gente vem do próprio relato. Né? E daquilo que a gente planejou também. A gente tem o nosso planejamento e a gente consegue ter esse controle de, a gente podia ter feito, eu gostaria de fazer isso, e pensar se dentro daquilo que a gente fez, a gente chegou ao resultado, né? Talvez uma melhor comunicação do time, talvez os atletas... Eu acho que esse exemplo do respirar é realmente muito real. Assim, ele conseguiu desenvolver melhor durante o jogo, ou ele se organizou melhor antes do jogo também. Então, é essa troca, né, do psicólogo, das suas próprias anotações e registros, e a resposta dos atletas e da staff também, que às vezes a gente escuta um comentário da staff, né? Então, aquela troca de, poxa, ele era assim, assim, assado, depois disso que vocês fizeram, depois do seu trabalho ter iniciado, aconteceu isso, isso e isso. Então, a gente consegue pegar desses feedbacks o nosso resultado. Sim. Tem uma pesquisa que eu não lembro onde eu vi, eu estava vendo uma palestra de alguma coisa da CBF, que era até um psicólogo do esporte muito bom aqui do Brasil falando, que para cada dólar que é a pesquisa internacional, para cada dólar investido no departamento de saúde, no departamento de psicologia, o retorno em premiação, o retorno em desempenho, o retorno em... Agora, mas financeiramente falando, né, o retorno é 4 vezes maior para cada dólar que você investe. Então, a gente com certeza sabe que os times as organizações de esportes hoje em dia, né, elas têm isso em mente, porque é uma coisa nova que está crescendo hoje em dia, mas é uma coisa que tem uma aderência absurda à psicologia do esporte, né? Tanto é que não é coincidência que a Minerva que fez esse projeto e a gente está aqui participando e está aqui construindo junto com a Steph e com todos os outros setores da organização da Minerva, porque isso agrega, isso realmente dá um valor. Isso é cuidar do seu atleta, é cuidar do seu produto, né? Se você está com a cabeça da organização, o atleta e o campeonato que você joga é o seu produto.
Então, quando você Exatamente. investe na gente, a gente cuida do seu produto e ele vai ser melhor. Exatamente, assim como buscam boas marcas de uniforme, boas marcas de equipamentos, o psicólogo Sim. entra aí, como você cuidar do seu atleta mentalmente, né? Então, Uhum. um profissional preparado e tal, é importante. É até bacana mencionar essa questão da tendência que tem dentro das organizações, que hoje em dia quase toda organização grande possui um psicólogo trabalhando com eles. Uhum. E até as organizações menores, elas estão procurando também, tipo, tem uma estatística que diz que quase 20 mil equipes de esportes foram criadas, tipo, em muito pouco tempo. Então, tipo, tá tendo esse boom absurdo. Então, tá tendo muita demanda no mercado do trabalho do Sim. psicólogo para auxiliar com os times. Sim. E também a nossa certeza. justificativa não de tipo o porquê que a gente está aqui não é só do mercado, mas a gente está realizando um trabalho que funciona com bases científicas. Sim. O que a gente faz não é algo que a gente só vai na tentativa e erro. A gente tem todo um material que é pautado em anos e anos e anos de pesquisa, tem quase 100 anos a psicologia do esporte, se duvidar tem até mais de 100. E Uhum. a gente empresta um pouco da psicologia do esporte dentro do contexto do esporte, dos esportes, porque por mais que não seja um esporte físico, ele ainda está relacionado com performance. E é isso que a psicologia do esporte propõe. Então é por isso que a gente bebe dessa mesma fonte. Uhum. Sim. Perfeitamente. E eu acho que é importante a gente mencionar também uma coisa que veio aqui na minha cabeça, que é uma outra coisa que a gente tem que desmistificar, né? Que o trabalho do psicólogo não é linear, né? A gente trabalha com a equipe, mas problemas acontecem. Tem um monte de coisa que acontece, e não é por isso que a gente tem que desvalorizar o nosso trabalho ou descontinuar porque não está dando certo, não sei o quê. Mas, tipo, a gente é mais efetivo com um padrão contínuo de trabalho. A gente não vai trabalhar com doses homeopáticas de psicologia aqui e ali e achar que a gente vai realmente ter um efeito mensurável, né? A gente trabalha com uma continuidade e é por isso que essa área tem crescido cada vez mais, né? E não é à toa que a Minerva que a gente está aqui trabalhando dentro da Minerva também, né? Exatamente. A gente entender que, assim como é importante o treino tático, a gente fala do treino mental também, né? Então, essa regularidade, você entender que tem um momento do treino e tem um momento com o psicólogo, com a psicóloga, para você ir andando lado a lado ali. Sim, sim. E vocês poderiam me dar exemplos de trabalhos que vocês fizeram, com que modalidade vocês trabalharam? Bom, eu já trabalhei além. Eu iniciei a minha carreira enquanto estagiária, né, de psicologia nos esportes convencionais. Eu trabalhei pela primeira vez, meu primeiro contato foi com uma equipe feminina de rugby, né, aqui do Rio de Janeiro. E foi esse meu primeiro baque, então foi muito legal, foi incrível. Foi um trabalho em que eu cresci muito, que eu de fato me deparei com o que é a psicologia do esporte. Né, que a gente a primeira coisa que me tocou assim foi que a gente estuda quando a gente tem essa chance de estudar na graduação, que são poucas até as universidades que trazem que no FRJ não psicologia tem. do esporte exato, traz a psicologia do esporte como uma disciplina. Quando a gente fala sobre essas disciplinas, a gente traz bastante o alto rendimento, né, que é aquilo que é bem falado, então a psicologia da performance. E a minha primeira experiência não foi exatamente alto rendimento, eu fiz muito um trabalho voltado para bem-estar, para essa psicoeducação das atletas e tudo mais. Então, para mim, foi muito legal ter visto essa outra face da situação. E eu trabalhei também com uma equipe de judô, né? A gente fez esse trabalho de acompanhamento que já, além de ser mais voltado para o rendimento, foi um trabalho voltado para o individual, né? Eu trabalhava com atletas de sub-21 e sênior.
que eu trabalhava individualmente com eles. Então a pegada mudava um pouco também. E hoje eu tô aqui, na Minerva, trabalhando aqui com os esportes eletrônicos, né? Que foi aquilo que me trouxe as minhas origens, as minhas raízes, de quando eu era lá, Alice, pequenininha, e jogava videogame, jogava LOLzinho com os amigos. Então são experiências que são tanto quanto diferentes, mas que acabaram agregando muito, muito, muito na minha formação, né? E a gente está aí, hoje seguindo aí na formação e com grandes planos para o futuro. Você, Caio, como foi? Olha, eu cheguei logo na faculdade, como eu já tinha mencionado antes, na UFRJ a gente não tem uma disciplina de psicologia do esporte, a gente não tem nada, nadinha. A gente só ouve falar e a gente fica assim, caraca, que incrível, mas a gente não tem muito o que fazer, né? Então, logo que eu cheguei na faculdade, né, como eu disse logo no começo, eu vi uma palestra sobre psicologia do esporte de um amigo meu veio a ser amigo meu, que estagiava no Fluminense, né, com os esportes olímpicos, e eu fiquei tipo, caraca, muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro. E, enfim, fui correndo atrás de saber isso, só que sem ter nada na UFRJ, fica muito difícil a gente realmente fazer um estágio contando horas ou tendo essa coisa mais formal. Então, para tentar resolver isso, a gente foi buscar alguém para ser um professor, contribuidor, colaborador da UFRJ para poder fazer um grupo de estudos com a gente, a princípio, né? Aí a gente faz uns 3 anos assim que a gente está com um grupo de estudos em psicologia do esporte rolando na FRJ. A Alice também vai, quando ela pode, a gente está lá trocando. E fez total diferença. A gente também foi no Encontro de Psicologia do Esporte do Rio de Janeiro, a gente foi monitor, foi muito maneiro. E é isso, assim. E a minha experiência, eu só tive até agora a experiência com a Minerva aqui no League of Legends misto. E tá sendo incrível, assim. A gente pensa muito no alto rendimento, Sim. porque não dá pra gente esquecer que todos os atletas que estão na Minerva, eles são top do Brasil, assim, nas suas respectivas modalidades, assim. A gente, embora eles sejam universitários, a gente tem que ter um olhar diferenciado para essa rotina, para essa saúde mental, para esse treinamento mental mesmo. A gente não é uma coisa mista, assim, né? Não é Sim. só um alto rendimento, mas a gente tem que pensar isso, só que eles são como se fossem atletas de alto rendimento, porque eles são tão bons quanto. E Exatamente. é isso. Só que a gente precisa fazer essa adaptação, né? Do Sim, tipo de exatamente. olhar que a gente vai dar, com Sim, certeza. sim. E eu gosto muito de trabalhar em psicologia do esporte porque a gente faz o que é possível, né? A gente, cara, pô, tô sem qualquer recurso, tô sem. Pô, o atleta tá dormindo mal pra caramba, tem uma rotina super pesada. Cara, o quanto que a gente puder ajudar e que ele puder, enfim, ajudar ele a estar presente nos momentos mais presente, no caso, nos momentos de jogo, de treino, e que ele possa realmente se interar com os outros jogadores, ou que ele possa dormir melhor, ou comer melhor. Enfim, qualquer coisa que a gente consegue trabalhar nesse sentido, eu acho incrível e é por isso que eu tô aqui, assim. É sempre Sim. que eu busco e é o que realmente me cativa na psicologia do esporte e na Minerva, né? E uma coisa que eu estava pensando, novamente voltando nesse assunto sobre como na graduação a gente tem uma formação muito voltada para o alto rendimento, é que eu lembrei da experiência que eu tive justamente com o meu primeiro time, né, que foi o time das meninas do rugby, que eu saí da sala de aula esperando altas tecnologias, biofeedback, neurofeedback, é um aparato que a gente aprende,
E eu me deparei com um campo, né, enorme, uma árvore. Eu não tinha energia elétrica, eu não tinha muita estrutura para trabalho em si, né? E eu falei assim, poxa, o que que eu faço disso aí? Né? Então, eu, nessa reinvenção, eu pensei, então vamos trabalhar com o que a gente tem. Era um caderninho, um bloco A4, em que eu comecei a fazer apresentações para os atletas ali, trazendo a psicologia do esporte por meio desses slides, né, que eu chamava. Então, é muito importante a gente entender que às vezes a gente sai da faculdade esperando uma coisa, que não é o alto rendimento, a gente tem essa certa dificuldade, e a importância da gente se reinventar. Então, eu não poderia congelar naquele momento, senão meu trabalho não ia fluir, porque eu não tinha nem perto do que se tem dentro de grandes clubes, de grandes organizações. Né? Então, eu precisei me virar nos 30 e fico muito feliz que foi um trabalho que fluiu muito bem. E a questão toda é que a formação ela é contínua, né? Não é porque a gente saiu da faculdade que a gente não vai estar o tempo todo se reinventando. O campo dos esportes vem aí para mostrar isso, né? A gente pode conhecer tudo, a gente tem que saber o máximo possível, mas com isso a gente precisa conseguir fazer um trabalho que atinge o outro, né? Que a gente consiga flexibilizar realmente o que a gente faz, a coisa que está na nossa cabeça, né? Porque a prática, ela nunca vai estar contida nos livros, assim. Mas você precisa saber o que está escrito em todos os livros, entendeu? Sim. É por isso que o nosso trabalho ele é sempre feito de uma forma muito personalizada. Toda pessoa que vem até a gente tem uma demanda diferente. Todo time que vem até a gente tem uma demanda diferente. E a gente tem que atender cada um de acordo com as suas demandas. Não adianta a gente ter todo um planejamento pronto, querer fazer tudo certinho. E daí chega uma pessoa e fala: não, tô com essa outra demanda aqui. O que você planejou pode ficar pra depois. Tipo, acontece. Sim. Toda hora. E ainda com certeza. De aparato que o psicólogo tem, acho que é muito legal a gente falar do que cabe a gente fazer. Porque muita gente não sabe quais recursos a gente pode ter para ajudar os clientes, como os times, as modalidades. E o psicólogo, ele tem muitas ferramentas que só ele pode utilizar. Por exemplo, dentro da nossa coleta de dados, quando a gente quer investigar alguém ou um time quer saber mais sobre, a gente pode aplicar testes, a gente pode aplicar ferramentas. E tudo isso só complementa a nossa prática. Dentro da intervenção, a gente tem técnicas que a gente aplica. E tudo isso faz parte do arsenal do psicólogo para trabalhar com as equipes. Um exercício que eu gosto muito é de respiração, porque faz a pessoa relaxar. Outro exercício que tem é de mindfulness, que é praticamente um estado meditativo, que também ajuda bastante. Isso tudo a gente planeja aplicar de acordo com as demandas que cada atleta e cada time vai trazendo. Exercício de ativação também, né? Eu acho muito importante a gente... Porque existe, né? E é outra questão da personalização, né? A gente domina todas essas técnicas, mas a gente tem que saber o quanto que elas são adequadas para cada um. Então, a gente não pode simplesmente jogar uma técnica, isso aqui, time todo tem um ambiente de ansiedade, não dá para a gente querer trazer para todo mundo fazer o mesmo exercício, porque às vezes não funciona também. Exatamente. Sim. Exatamente, é muito importante a gente ter esse conhecimento e, além de entender o que é a ferramenta, entender como ela se aplica, né? Entender em que contextos e entender outras ferramentas também, né? E é justamente aí que essa formação contínua entra e acontece, que é extremamente necessária, inclusive. A gente poderia até mencionar o tanto de ferramenta que a gente tem para utilizar, mas e estender para explicar cada um. Exatamente. E é verdade, a gente poderia ficar falando aqui um monte de técnica da psicologia, né? Que acaba sendo um assunto que não se esgota.
Uma coisa que uma vez eu frequentei um curso e a professora falou assim, onde há pessoas existem a psicologia. E, de fato, é uma coisa que não se esgota, principalmente a psicologia dos esportes. E aqui a gente está com foco na Minerva, nos esportes eletrônicos, mas se a gente for abrir o assunto para outras modalidades também, a gente acaba aqui tendo assunto para muito tempo. É a coisa que a gente mais faz é conversar sobre psicologia do esporte, sobre o que está acontecendo. Exatamente. E a gente poderia, enfim, realmente ficar muito tempo falando. E esse assunto que pode se estender por muito tempo, porque tem muitas ferramentas e muita área de atuação dentro do psicólogo dentro das equipes. E se você tem interesse nesse assunto, busque o setor de psicologia, entre em contato com as redes sociais da Minerva e fique atento com a Semana da Minerva, que vai ter em junho. E participe de outras mesas, caso vocês tenham gostado do conteúdo. E sigamos por aí. É isso aí. Se você tem aquele seu amiguinho que acha que psicologia é coisa de maluco, manda para ele ver. Compartilha com ele. Exato, para ver esse nosso papo. E entender um pouquinho mais dos mistérios da psicologia do esporte. Foi um prazer, gente. Pra cima. Prazer todo meu. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.